paz do Senhor Jesus, para você que está ouvindo, que está acompanhando a leitura. Já estamos no penúltimo capítulo, bem pertinho de concluir o livro de Mateus. Espero que você tenha tido ânimo, coragem, constância para continuar lendo a palavra do Senhor. Tem sido muito gratificante para mim e edificante também estar fazendo essa leitura do livro e compartilhando com você. Já está sendo muito bom para mim só em estar lendo, né? E compartilhando está sendo maravilhoso. E hoje a gente vai ler o capítulo 27, penúltimo capítulo do livro de Mateus. É um capítulo também um pouco extenso. Vou procurar não falar muito assim, mas comentar alguma coisa que possa agregar, mas a parte de aprofundamento vai ser com você, né? Você vai anotando, grifando alguma coisa, e se você quiser se aprofundar, né? Aproveitar esse final de semana, a gravação desse áudio é na sexta-feira, geralmente, né? Sábado e domingo fica livre esse projeto, né? Para fazer outras coisas, revisar, ler também outros livros, né? Cristãos que também edificam. Eu tenho as atividades da igreja pela manhã, procuro fazer, né? Também. Quando não tenho, eu também faço a leitura, né? Mas o compartilhamento do livro, dos áudios é de segunda a sexta, né? Já tem sido muito bom. Então vamos, sem mais demora, né? Vamos fazer a nossa leitura. Então pega a sua Bíblia, acompanhe. Não sei qual a versão. É bom também a gente comparar as versões, porque às vezes tem uma palavra que a gente não entende, uma expressão que a gente não entende, e outra versão, de outra maneira, vai abrindo mais um entendimento. E é muito bom. Então, Mateus capítulo 27. Que Deus abençoe, antes de iniciar, que Deus abençoe nossa leitura, abençoe nos dando entendimento, sabedoria, não somente conhecimento, mas sabedoria prática de como a gente viver, de como a gente absorver e praticar a palavra do Senhor, amém? Então vamos dar início. Mateus capítulo 27, versículo 1 diz assim: E chegando amanhã, todos os príncipes, os sacerdotes e os anciãos do povo formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem. E maniatando, na minha Bíblia aqui é maniatando, mas significa amarrando, o levaram e entregaram ao presidente Pôncio Pilatos. O presidente Pôncio Pilatos era um governador, né? Roma, ela era um país, uma nação imperialista, que eles entravam nas guerras e dominavam, né, as nações. E Israel, como a gente sabe, né, era uma das nações dominadas por Roma. E aí, diferente de outras nações que tentavam mudar tudo que tinha, né, lá dentro daquela nação dominada, Roma fazia diferente. Pegava um representante romano, colocava lá para governar, e ele deixava as pessoas, eles, né, de Roma, deixavam as pessoas ali continuarem praticando seus costumes, sua religião, né? Mas sempre supervisionados ali pelos governadores, pelos líderes, pelos soldados romanos. Então, continuando aqui. Versículo 3. Então Judas, o que traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: Pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: Que nos importa, se isso é contigo? E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. Então a gente vê aqui o primeiro relato, né, de um suicídio. Foi Judas que se suicidou. No capítulo passado a gente viu que ele estava na Santa Ceia e Jesus disse que Judas iria fazer isso. Então Jesus já sabia que ele ia fazer isso. E até disse, né, que ai daquele homem que fizer isso, porque antes mesmo não tivera nascido, né? Então, realmente, Judas, ele foi levado, né, assim como Pedro, ele foi levado pelas emoções, e a fraqueza dele era a questão da ganância, né? E aí ele se deixou levar pela ganância
e traiu Jesus. Jesus, ele sabia que ia fazer isso, assim como Jesus disse para Pedro que Pedro ia negar ele 3 vezes, Jesus disse que Judas ia também trair ele, né? E quando foi lá no capítulo anterior que a gente leu, que ele estava lá no Getsemane, né? Judas foi lá com a multidão e os soldados para prender Jesus. Jesus, quando falou com Judas, disse assim: amigo, o que é que te traz aqui, né? Na minha tradução diz assim, ele falando aqui, versículo 50 do capítulo 26. Amigo, aqui vieste. Em outras traduções, amigo, o que o traz aqui, né? O Senhor perguntou assim, amigo, o que foi que fez você fazer isso, né? E foram as 30 moedas, a ganância. Então foi ali um momento de reflexão, talvez, para Judas, né? Só sabemos, né? Não sabemos se foi ali naquela hora ou se foi depois de alguns dias. É que Judas, ele caiu em si e se arrependeu. E no lugar do arrependimento, foi-se muita culpa, né? Ele sentiu muita culpa, porque a gente vê aqui, pelo fato dele ter se suicidado, ele caiu em depressão. E depressão é quando a pessoa olha para o passado, mas com um olhar triste, né? Então ele se arrependeu e deu lugar a muita culpa. E quando a pessoa chega a uma depressão, a pessoa olha para o passado com muita culpa ou com muita dor, com muita tristeza e não vê sentido para o futuro, né? A pessoa não tem esperança mais no futuro. E aí foi o que aconteceu com Judas, né? Ele caiu em depressão e se suicidou, que é o que acontece muitas vezes, né? Infelizmente, por aí. E aí a gente cai naquela pergunta, né? Será que Jesus não ia perdoar Judas? Jesus mesmo disse, né? Que é daquele homem que fizesse isso, né? Que traísse, antes, tomara, né? Mesmo que não tivesse nascido, né? E eu fiquei pensando um pouco nisso. Jesus já sabia que ele ia fazer isso, né? Quando ele chegou lá, né? Com os soldados, Jesus ainda chamou ele de amigo. E aí eu fiquei pensando, né? Nessa expressão, né? Antes fora que não tivesse nascido, né? Judas, naquele momento, todo aquele povo, né? Não sabia ao certo o que iria acontecer de fato. Mas eu creio que Jesus perdoaria ele sim, mas ele ia sofrer muita retaliação, muita perseguição. A gente vê em Atos que eles às vezes, os apóstolos, né, que antes aqui eram os discípulos, eles às vezes eles entravam em embates, né, principalmente Pedro com Paulo. Então ele não ia ser muito bem recebido, né? Só depois que tivesse o revestimento do Espírito Santo, e mesmo assim, mesmo depois disso, a gente vê eles ali, principalmente ali Pedro com Paulo, né? Então, ele não ia conseguir se encaixar ali, mas nada é impossível para Deus, né? Nem que Deus fosse revelar para os discípulos que perdoasse, assim como Pedro revelou, assim como Pedro não, assim como Deus revelou para Pedro a questão dos alimentos dos gentios, né? Eles iriam ter que acatar a vontade do Senhor. E o Senhor disse, né, que antes fora não tivesse nascido, né? Mas após a morte de Jesus, ali eles tiveram que nascer de novo, né? Então Judas, ele não ia mais ser o Judas que traiu, né? Ia ser o Judas que se arrependeu. Mas a culpa era tão grande, né? Era realmente assim, eu fiquei tentando me imaginar e eu não, né? Ia ser assim uma coisa muito, né? Para Deus nada é impossível, mas ele ia passar muita coisa assim para ele se perdoar, né? Porque Deus perdoaria ele, mas ele se perdoar, né? Então, o certo era ele não ter feito isso, né? Mas aqui a gente mostra o processo, né, que o levou a fazer isso. Infelizmente aconteceu isso, né? Deu lugar à culpa por não ter conhecido, né, verdadeiramente o propósito do Senhor, que é nos dar uma vida nova. Então, continuando aqui, né, para não ficar muito longo, o capítulo é muito longo. Parei bem aqui no 5. No versículo 6. E os príncipes e os sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito colocá-las no cofre das ofertas, porque são preço de sangue.
E, tendo deliberado em conselho, compraram com elas o campo de um oleiro para a sepultura dos estrangeiros. Por isso, foi chamado aquele campo até o dia de hoje Campo de Sangue. Então se realizou o que vaticinara, que quer dizer profetizara, o profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado, que certos filhos de Israel avaliaram, e deram-nas pelo campo do oleiro, segundo o que o Senhor determinou. Versículo 11. E foi Jesus apresentado ao governador, e este o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: Tu o dizes. E sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos: Não ouves quanto testificam contra ti? E nenhuma palavra lhe respondeu, de sorte que o governador estava muito maravilhado. Esse governador é Pilatos, né? 15. Ora, por ocasião da festa, então a gente leu no capítulo anterior, que a festa é a festa de Páscoa, juntamente com a dos pães asmos, né? Versículo 15. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinham então um preso bem conhecido, chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: Qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o haviam entregado. Então Pilatos sabia que Jesus era inocente. E aí ele estava ali, no fundo, que no coração dele, ele queria soltar Jesus, porque ele sabe que Jesus não tinha nenhuma culpa ali, né? Mas o povo, a multidão, provavelmente aquela multidão que viu Jesus multiplicando pães e peixes e vendo milagres e maravilhas, estavam ali, também traindo a Jesus, né? Continuando, versículo 19. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: Não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os príncipes, os sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. Respondendo o governador, disse-lhes: Qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhes Pilatos: Que fareis então de Jesus, chamado Cristo? Disseram-lhe todos: Seja crucificado. O governador, porém, disse: Mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: Seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: Estou inocente do sangue deste justo. Considerai isso. E respondendo todo o povo, disse: O seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então a gente vê aqui que foi uma maldição, né, que eles colocaram sobre si, né? Ele diz que o sangue de Jesus, ou o sacrifício, ou aquele homicídio, né, que caísse sobre eles e sobre os filhos dele, ou seja, sobre a descendência deles, né? Então a gente vê ao longo da história que foi um povo que depois eles foram destituídos da própria terra deles, né? Que até hoje eles enfrentam lutas, né? Lutas militares para tentar manter Israel em segurança, né? Tem vários países ali querendo tomar aquele território. E o próprio lugar do templo, não existe mais o templo de Israel, né? Então, e a gente vê também a questão do Holocausto, né? Que muitos judeus foram mortos de uma forma assim massiva, né? E foi uma maldição que eles mesmos lançaram sobre eles. Mas mesmo assim eles são um povo escolhido, né? Porque até hoje eles prevalecem, porque Deus tem um propósito ali naquela nação. Então, continuando aqui. Versículo 26. Então soltou-lhes Barrabás e, tendo mandado açoitar Jesus, entregou para ser crucificado. A zombaria dos soldados. E logo os soldados do governador, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte.
e despindo, o cobriram com uma capa de escarlate. Escarlate é vermelha. E tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e em sua mão direita uma cana. Então, ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, rei dos judeus! Então, eles começaram a zombar de Jesus. E esses elementos, uma capa escarlate, a coroa de espinhos, tem significado, profundos. Mas eu não vou dizer aqui para não ficar muito longo, mas fica aí para você pesquisar, o que significa essa cor escarlate, que tem uma, como é que eu posso dizer? Tem uma ligação com algo do Velho Testamento e a coroa de espinhos também. Versículo 30. E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. Então imagina aí, estava com coroa de espinho, espinho fura. E eles ainda batiam na cabeça, E versículo 32. E quando saíam, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem constrangeram a levar sua cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira, deram-lhe a beber vinagre misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. Esse vinagre misturado com fel, dizem os historiadores que antigamente não existia saneamento básico nessa época, Tanto que depois, na Idade Média, teve a peste negra, porque eles não tinham esse negócio que a gente vê hoje de esgoto, Então as coisas eram ao céu aberto que eles faziam. E aí, naquela época, em Roma, em Israel, que era dominado por Roma, eles, no local de fazer cocô, e fazer xixi, os banheiros públicos, eles eram tipo assim, um negócio que eles sentavam e dentro tinha esse vinagre com esse negócio, E aí, os historiadores dizem que esse vinagre misturado com fel veio dessas coisas aí que o pessoal fazia as suas necessidades, Então, versículo 35. E havendo crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sortes. E assentados o guardavam ali. E por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. Aqui não entra muito em detalhes, Tivesse no livro de Mateus. Continuando. E os que passavam blasfemavam dele, balançando as cabeças e dizendo: Tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os príncipes de sacerdotes, com os escribas, anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam: Salvou os outros e a si mesmo não pôde salvar-se. Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e crê-lo-emos. Confiou em Deus, livra-o agora se o ama, porque disse: Sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. A hora sexta, nesse relógio, é equivalente a meio-dia, e a hora nona, às 3 horas da tarde. Então, do meio-dia até as 3 horas da tarde, houve trevas, ficou escuro. Então, versículo 46. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? A alma do Senhor falando, falando mais alto. E alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: Este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja, embebeu-a em vinagre e, pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. Então aí ele faleceu, Versículo 51. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Então houve tipo ali um terremoto, assim, quando Deus, quando o Senhor Jesus, o Cristo, faleceu, e o véu que separava o Santo dos Santos, das outras partes do templo se rasgou em 2, no meio. Então ali também teve um significado ali, O véu se rasgou, aquilo que separava o homem de Deus.
né? Então Jesus veio para isso, né? O Cristo veio para isso, para tirar essa separação, esse véu, esse obstáculo entre nós e Deus, né? Foi ali através do seu sacrifício. E a terra se fendeu. Nessa terra se fendeu, existe alguns estudiosos, né, que o sangue de Jesus escorreu, né, até para debaixo da terra, porque a terra se fendeu, se rachou, né, então abriu-se ali um vão, né, ali para debaixo da terra, e ali o sangue, ele se escorreu, né, o sangue de Jesus ali da cruz até o subsolo. Eu já ouvi falar no arqueólogo, não sei se ele é vivo ainda hoje. Algumas pessoas não acreditam, mas eu acho possível, que ele diz que fez ali uma escavação no local ali de Israel, um local onde era colocado muito lixo, não era no Gólgota historicamente ou tradicionalmente que dizem que é, porque tem muitas coisas ali de Israel que dizem que é, mas não é, só a tradição, né, que vendo verdadeiramente ali no mapa direitinho, não é ali o local, né, como o Monte Sinai, ou o local que Jesus passou pela cruz, né, alguns desses locais. Então tem um local lá que dizem que é o Gólgota, né, mas tem muita coisa ali que é mais tradição. E aí diz que esse arqueólogo fez uma escavação lá, né, nesse canto, ele diz que foi direcionado por Deus. O nome dele é Ronnie Wade, coisa assim. Eu acho que deve ter ainda o vídeo no YouTube, se quiser ver. Ele disse que encontrou a Arca da Aliança, porque teve uma época, não lembro, né, mas foi no Velho Testamento que teve uma invasão, e aí invadiram o templo lá, e teve um profeta, não me lembro agora qual foi, que ele fez, não sei se foi, não foi Zacarias não, acho, que ele passou por que ele pegou a Arca da Aliança e escondeu a Arca da Aliança. E aí a Arca da Aliança até hoje ninguém sabe onde é, a Arca Perdida. Tem até um filme, né? Que é aquele acho que é do Indiana Jones, que é a Arca Perdida, uma coisa assim. Aí é baseado nessa história, né? De Jesus aqui, da Arca da Aliança, do Senhor. E aí diz que esse arqueólogo achou essa Arca da Aliança, mas não conseguia tirar foto de jeito nenhum. Só saía embaçado. Aí tem gente que não acredita, né? Por causa disso. Eles acham assim impossível alguém ter encontrado a Arca da Aliança. Mas ele disse que encontrou essa arca. Em cima da arca tinha um sangue. E esse sangue, ele disse que fez lá um exame lá para saber da genética. Dizia que esse sangue era de muitos anos, mas que ainda estava vivo. Então ele constatou que esse sangue era o sangue de Jesus. E aí ele disse que ficava em cima, era verdadeiramente o local onde Jesus tinha sido sacrificado, né? Crucificado, né? E ali houve um terremoto, a terra se fendeu, e aí o sangue escorreu e caiu diretamente em cima da Arca da Aliança. E aí isso tem um significado, né? Pode não ter acontecido, mas eu acho assim uma coisa muito que não, sabe aquelas coisas que não tem como ser humano nem pensar, né? Que é só Deus mesmo. Que aí as coisas vão se ligando, né? Porque ele disse que encontrou o sangue em cima da Arca da Aliança. E a gente vê lá no Velho Testamento, lá com Deus formando as leis, né? Aí dizia que o sumo sacerdote, ele tinha que aspergir sangue, né? Quando ele estava fazendo expiação dos pecados, né? Na Arca da Aliança. Então, faz muito, muito sentido. Porque o Deus ali crucificado, ele foi o próprio Cordeiro e o próprio sacerdote ao mesmo tempo. Se isso realmente aconteceu, né? Então, é como se realmente tivesse ali se cumprido, não somente espiritualmente, mas de uma forma liturgicamente falando, a lei de Deus, né? De ter aspergido o sangue do Cordeiro ali na Arca da Aliança pela remissão dos pecados, pelo sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, né, que seria aquele que iria interceder, né, por nós, né? Então assim, eu achei muito, muito incrível quando eu vi esse vídeo, né? Eu fiquei muito assim impaciente quando eu vi, né? Mas é algo que nem todos vão acreditar, vão achar que é mentira e tudo. Eu não sei se a pessoa teria a maldade de
de criar, de inventar isso, né? Mas a gente não conhece ser humano, né? Ser humano sabe como é, né? Às vezes pra ter fama, né? E tudo, mas eu não senti que foi por isso, assim, né? É honrar e glorificar o nome do Senhor, né? Esse mesmo homem, ele descobriu, também desvendou a questão do Monte Sinai, né? Que não é no Monte Sinai lá no Egito, é lá na Arábia Saudita. Então, se você tem curiosidade, quiser ver, eu acho que ainda tá. Se eu achar, eu vou colocar no grupo. Tô gostando aqui pra não ficar muito longo, né? Versículo 52. E abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era filho de Deus. Então aqui diz que teve umas pessoas que ressuscitaram, né, que abriu os sepulcros e ressuscitaram e entraram em Jerusalém, né, na cidade santa, e apareceram para algumas pessoas. E 55. E estava ali, olhando de longe, muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galiléia para o servir, entre as quais estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. O sepultamento de Jesus. 57. E vinda já à tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. E José, tomando o corpo, envolveu-o num fino e limpo lençol e o pôs no seu sepulcro novo que havia aberto em rocha. Então, rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, retirou-se. E estava ali Maria Madalena e a outra Maria assentadas defronte do sepulcro. E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, o dia da preparação é dos pães ázimos, que faz parte da Páscoa. Então eles preparavam, né, tiravam todo o fermento, as coisas, porque o fermento representava o pecado, coisas que levedavam, né? Então, nesse período aí, tudo que Deus faz, ó, nada é por acaso, né? Foi no dia da Páscoa, no tempo da Páscoa, que é justamente na época em que representa, né, o sacrifício do cordeiro que Jesus fez lá no Egito, né, primeira vez, né, e foi na época também, né, da Páscoa, e onde não existia fermento, ou seja, não existia pecado, representando também o cordeiro, né, sem pecado, Jesus, que aconteceu, né, tudo isso. Então, versículo 62. E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os príncipes dos sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos, dizendo: Senhor, lembra-nos de que aquele enganador, vivendo ainda, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Então, para você ver, eles... É a mesma coisa dos ateus, né? Que eles dizem que não creem em Deus, né? Mas eles ficam o tempo todo ali tentando provar que não existe Deus, né? Então, se eles acham que não existe Deus, por que eles ficam ali ainda, né, lutando ali para provar se não existe, né? É porque, no fundo, eles creem, mas eles querem provar, né, que estão certos, né? O orgulho ali, a inveja, o orgulho, né? Ali, a questão do ateu é que ele não consegue se submeter a um ser que é superior a ele, né? Ele acha que eles é que são superiores. A mesma coisa aqui desse povo aqui, né? Eles, no fundo, eles sabiam, né? Eles criam que podia acontecer, né? Aí, versículo 64. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o terceiro dia. Se não era o Cristo, se eles não criam que era o Cristo, então por que eles tinham que se preocupar, não é verdade? Então, continuando aqui. Não se deu o caso que os seus discípulos vão de noite, o furtem e digam ao povo: ressuscitou dentre os mortos. Assim, o último erro será pior do que o primeiro. E disse-lhe Pilatos: tendes a guarda, e de guardai-o como entenderdes. Indo eles, seguraram o sepulcro com a guarda, selando a pedra. Aí depois, no próximo capítulo, é sobre a ressurreição, é menor, e aí a gente conclui. Mas essa foi a leitura de hoje. Tem muitas coisas assim que dá para se aprofundar. Eu não quis me aprofundar muito, mas fica aí, né? Quem quiser se aprofundar, né? Que anotou, que marcou aí para você se aprofundar, ficar final de semana livre,
Se você quiser aprofundar mais ou colocar alguma dúvida, algum comentário no grupo, né, ou aí nos comentários, né, fica à vontade. E a gente viu aqui, né, tanto que Jesus passou, o que foi que aconteceu com Judas, o que aconteceu com Jesus, né. Eu estava aqui lendo, quando eu fui ler aqui a parte da zombaria contra Jesus, eu até me ajeitei aqui, né. Eu estava aqui meio sentada aqui, um pouco aqui, sentada assim de um jeito informal, né. E a gente até se sente assim um pouco, né, triste assim, né. A gente vê, né, o quanto ele sofreu, né, o quanto ele foi humilhado, né, o nosso Deus. Mas a gente vê também que isso tudo, né, não se compara. Tudo que a gente passa nessa vida não se compara ao que ele viveu, né? Então nos dá força também, porque em nome do amor, em nome da justiça, né, o nosso Deus ele foi capaz de sofrer tudo isso para que a gente hoje tivesse uma vida em abundância, uma vida em amor, andando em verdade e em espírito, se alegrando na sua presença, honrando, glorificando, tendo uma vida, né, de amor, de compaixão, né, uma vida amando a Deus e se amando e amando ao próximo, né? Então, olha o que nosso Deus ele foi capaz de fazer, né? De viver tudo isso, né? Tudo isso, toda essa humilhação, né, que a gente leu aqui, para que a gente tivesse uma vida, não somente uma salvação, uma vida eterna, mas uma vida, né, abençoada aqui nessa terra também. Então receba, né, o Senhor ele passou por tudo isso ele passou para que a gente não fosse mais acorrentado, não fosse mais preso aos grilhões da morte, à opressão do inimigo, né? Então olha o que Deus fez por mim e por você, né? Nós somos pessoas agraciadas literalmente por Deus. Então que a gente venha tomar posse disso que o Senhor fez, né? Nos entregou através do seu sacrifício. Uma vida verdadeira, uma vida real, uma vida fortalecida, né? Uma vida na essência de Deus, tendo comunhão com Deus, tendo comunicação com Deus, onde o véu se rasgou, né? Que a gente pode ter livre acesso ao Senhor, né? E chamar Ele de Pai, né? E sermos chamados de Filho. Então, receba isso na sua vida, se você ainda não... Às vezes a gente está na igreja, mas a gente nem tem noção do que é isso, né? Mas você, né? Deus está lhe entregando, Ele entrega todos os dias que amanhece na sua vida, está lhe entregando uma vida de abundância, não uma vida de medo, não uma vida de angústia, é mais uma vida em que você tenha a esperança, uma esperança de dias melhores, de dias sempre melhores na sua presença. Amém? Então Deus abençoe o nosso dia, Deus abençoe também o seu final de semana, que seja dias abençoados para a honra e glória do Senhor Jesus, que seja revigorante, renovar aí as forças, né? Então um tempinho com a família, com os irmãos também, né? Fazendo só coisas boas, né? Em nome de Jesus, amém? Então Deus te abençoe e até a próxima.